Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente curricular de História e eu tenho uma dica fantástica para vocês. Então, fiquem de olho para não perder. Então, meus queridos, para você entender de forma mais prática, assim, de forma bem resumida, um pouco sobre a questão da Primeira República no Brasil, nós temos uma dica aqui com algumas características que você tem que ter em mente, né, para identificar esse período. Então, fica de olho aqui na nossa vaquinha. Não, na vaquinha não. Preste atenção no professor, no que ele está explicando, tá bom? Então, a Primeira República no Brasil foi um período marcado pelo predomínio das oligarquias que utilizavam a política dos governadores e o voto de cabresto para manter o seu poder. Só aí a gente já tem algumas informações sobre alguns termos que são importantíssimos nesse momento. Como, por exemplo, quando nós falamos de Primeira República, nós estamos falando no período, né, que sucedeu ali o fim do Império do Brasil. Então, a gente sabe que com o processo de estabelecimento da República, nós temos, então, o início dessa chamada Primeira República, ou também chamada de República Velha. Mas observa que esse primeiro parágrafo já está caracterizando esse período, quando diz que esse período foi marcado pelo predomínio das oligarquias. Então, nós estamos falando que nesse momento existiam grupos familiares muito poderosos que controlavam o cenário político e econômico daquele momento dentro do Brasil. Ainda, utilizavam a política dos governadores, onde a gente sabe, né, e vamos só recapitular rapidamente, que essa política dos governadores era justamente aquele esquema da troca de favores do nível federal, passando para o nível estadual, até chegar ao nível municipal, dando recursos financeiros e benefícios de cima para baixo, onde, do outro lado, de baixo para cima, isso retornava na forma de votos, garantindo a eleição dos candidatos que se quisesse eleger. Além disso, nós tínhamos também a prática do voto de cabresto, né, onde o coronelismo que atuava naquele momento lá nas bases municipais garantiam que através da troca de favores ou da coerção da força, ou ainda através das fraudes eleitorais, os candidatos municipais, estaduais e federais fossem eleitos. A expressão café com leite ilustra a alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais, estados que exerciam uma forte influência na política nacional. Essas características políticas contribuíram para a concentração do poder nas mãos de poucos e para a exclusão de grande parte da população do processo político, porque, claro, não é todo mundo que é nascido numa família rica, não é? Então, as famílias ricas, as oligarquias é que garantiam as eleições dos candidatos, que garantiam a manutenção dos seus interesses políticos e econômicos. Então, o cenário nacional do Brasil, nesse momento ali, o cenário político principalmente, nós vamos ter Minas Gerais, São Paulo, acompanhado de alguns outros estados que se revezavam no processo de garantir as eleições do presidente. Para quê? Para que as suas elites locais se mantivessem no poder. Então, meus queridos, neste momento, os estados que garantiam sua maior representação política eram aqueles que tinham uma maior bancada no Senado, como, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais. Então, esses dois estados é que tinham grande força, tá? Para, digamos ali, se revezar por mais vezes no cargo de presidência. Então, um ano, por exemplo, o presidente era de Minas e o vice de São Paulo. No outro, invertia. Deu para entender? E só era possível também fazer isso, de certa forma, porque nesse momento as chapas não precisavam ser unificadas. Você votava para escolher um presidente e votava para escolher um vice-presidente. Então, dessa forma, eles ficavam se revezando até haver um processo de rompimento dessa política lá por volta de 1930. E assim, finalizamos a nossa dica do Contraturno Digital sobre a política dos governadores. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima dica.